Ao ouvir uma suave campainha, fui para a sala de aula. Raimundo foi quem nos recepcionou. Meus amigos, vamos fazer uma oração pedindo ao Mestre Jesus que seja nosso maior orientador neste curso que vamos tomar conhecimento do plano espiritual. Que nosso irmão maior esteja sempre conosco e que possamos aprender, ajudar por toda a sua duração. Pai nosso, com um sorriso agradável, deu sua primeira aula. Capítulo 2, As Colônias. O instrutor Raimundo iniciou sua explanação colocando-nos a par da existência, por toda a Terra, de colônias espirituais. São inúmeras pelo Brasil. Colônias são cidades no plano espiritual, que abrigam temporariamente os desencarnados, espíritos que estão no rol das reencarnações. São encantadoras. Em todos os locais em que há as cidades materiais, há um espaço espiritual, e nele ficam os postos de socorro e as colônias. Pequenas localidades de encarnados, como vilas e cidadezinhas, também têm o seu espaço espiritual. Só que às vezes não têm colônias, e seus habitantes, ao desencarnar e se tiverem condições, vão para as colônias vizinhas. As colônias podem ser pequenas, médias, grandes e de estudos. As colônias de estudo são somente uma escola ou universidade. Nelas há alojamento para os professores e para os alunos, salas de aula, bibliotecas e imensas salas de vídeo. São locais que estudiosos sonham em conhecer e morar. As outras colônias têm as bases iguais. São fechadas, há portões, sistemas de defesa, grandes hospitais, escolas, jardins, praças, locais para reuniões e palestras e a governadoria. Não são iguais e nem poderiam ser. São todas belas, oferecendo muitos atrativos. Vimos filmes sobre colônias, primeiramente as muitas do Brasil, depois as principais do exterior. A Índia e o Tibete têm colônias encantadoras, de uma arquitetura diferente, em que usam muito a cor dourado clara. São belíssimas. A aula teórica foi realmente interessante. Perguntou-se muito, e os instrutores respondiam com prazer. Quem fundou as colônias? Quis saber Marcelo. Cada colônia tem seus fundadores. São grupos de espíritos construtores que vieram para o Brasil com os imigrantes. Assim como foram formadas as cidades na Terra, foram fundadas também as colônias. Há colônias no Oriente com milhares de anos. Vivemos em grupos, os mais adiantados ajudando os mais atrasados, sempre perto um dos outros. Por isso, cada cidade na Terra tem seu núcleo espiritual correspondente. Antes de o Brasil ser colonizado, não havia colônias? Perguntou Luiz. Não como estas. Havia, sim, núcleos espirituais, nos quais os orientadores do Brasil já planejavam a colonização, protegiam e orientavam seus habitantes, os índios. Um espírito pode entrar numa colônia tentando enganar? Indagou Luísa. Nunca soubemos de um acontecimento desse tipo. Ele entraria para fazer o quê? Ele próprio se sentiria mal por não estar no seu meio. Se quisesse espionar, o que veria não poderia copiar. Não conseguiria enganar, pois sua maneira de viver difere da nossa. Quase todas as colônias, as cidades espirituais, estão situadas a uma certa distância vibratória do orbe terrestre. E, não comparando com as medidas físicas,
ficam dentro de uma quarta dimensão vibratória, a partir do nosso querida Terra. Se uma cidade material fosse destruída, a colônia também acabaria naquele espaço? E perguntou o curioso. Não acabaria. Se a cidade dos encarnados não fosse reconstruída, a colônia mudaria para outro lugar, outro local. As colônias também crescem, Glória indagou. Sim, dependendo de suas necessidades, são ampliadas. Prevendo um acontecimento desastroso na cidade material, as colônias se preparam para receber os abrigados? James indagou. Certamente, como também os postos de socorro da região. Mas para não provocar pânico e preocupação entre seus habitantes, esse preparo é feito horas antes. Começou a aula prática. Fomos primeiramente excursionar em nossa colônia, que eu já conhecia. Mas foi, como sempre, emocionante passear por lá. Uma festa para meus olhos e meu espírito. E agora, com o primeiro grupo de colegas de estudo, as maravilhas que conhecia pareciam se renovar aos meus olhos. Tal qual a mãe que não se cansa de olhar e admirar o seu rebento amado. O grupo alegre inteirava-se de tudo. Vimos as praças, o jardim e prédios. Conversamos agradavelmente com o responsável pela colônia, seu governador, que nos incentivou com palavras amáveis. Ao visitar o hospital, conversamos com os doentes, tentando passar-lhes a alegria que sentíamos. Ajudamos na limpeza e na alimentação dos pacientes. As colônias têm um perfeito intercâmbio, umas com as outras, e com os postos de socorro, e a elas subordinadas. Frederico nos explicou. Agora vão conhecer a escola de regeneração. São poucas as colônias que têm essas escolas. Destinam-se aos irmãos trevosos para se recuperarem. É preciso esclarecer que há uma grande diferença entre espíritos trevosos e espíritos necessitados. Em nossos centros espíritas, normalmente, em centros espíritas, normalmente se socorrem espíritos necessitados ou ignorantes. Trevosos muito pouco vão à Terra. Não se interessam pelos encarnados por achá-los ignorantes e inúteis. Certamente há algumas ressalvas. Esses irmãos dedicam-se quase sempre a reinar em seus domínios de umbral. Há poucos centros que se dedicam a doutrinar essa classe de espíritos, pois eles dão muito trabalho. Eles se realizam no mal, e é no mal que querem viver. Desprezam qualquer atitude fraterna, cultivando o egoísmo. Dominam e são dominados, não há liberdade. Nesses domínios, há os julgadores e os vingadores, em nome de Deus. Essa escola foi fundada para receber esses irmãos. A escola de regeneração é muito bonita e fica dentro da colônia São Sebastião. É cercada e só é possível entrar e sair por um portão. Nela estão localizadas as salas de aula, os alojamentos, tanto para os professores como para os alunos. Uma biblioteca bem equipada, uma sala de vídeos pequenas onde há televisão e filmes sobre diversos assuntos. Ao refeitório, sala de palestras, salas de assistência, uma enfermeira e a diretoria.
Nos fundos, um pomar e plantações de cereais. Local ocupado para a terapia dos alunos. No centro, um lindo jardim com muitas flores e bancos. Só fazer um comentário rápido aqui no que ele diz, né? Que geralmente, né, os espíritos que vão ser tratados no centro espírita, mesmo aqueles durante reuniões de desobsessão, são, em sua maioria, espíritos não trevosos, de fato, não presos à maldade, à perversidade, mas são espíritos que ainda estão desarmonizados consigo próprio, ainda têm muitos desejos de vingança, ainda estão envolvidos em dores e sofrimentos que os levam a pensamentos de reaver o que ele acha que foi tomado, mas isso não quer dizer que muitas das vezes sejam trazidos espíritos bem trevosos também. Claro que pode ser, aí não teria como a gente julgar, né, ou mensurar, nem julgar, na verdade, mensurar, mas também são trazidos porque, às vezes, esses espíritos precisam de tratamentos que envolvem fluidos mais materiais, mais densos. E isso a espiritualidade só consegue aqui na Terra. Às vezes, até para que esses espíritos se encontrem com alguém que ele tem afeição, né, por ele estar tão envolvido nesses sentimentos e vibrações negativas, ele é mais, tende a ser mais denso. Então, até para trazer, de repente, uma mãe, uma filha, um grande amigo, precisa trazê-lo para a Terra, densificar esse espírito que vai ajudar também para que ele tenha um impacto, né, da vibração daquele espírito, pelo qual, mesmo ele ainda sendo cheio de pensamentos maléficos, ainda tem alguma afinidade, algum carinho. Os professores, além de serem... O curso é intensivo, com aulas de moral cristã, alfabetização e educação. Os alunos usam uniforme e só saem da escola após terminado o curso. Nem as outras partes da colônia vão. Ao concluí-lo, escolhem uma ocupação ou reencarnam. É um lindo trabalho e tem dado excelentes resultados. Infelizmente, para esses irmãos há muito tempo no erro e nas trevas, e é necessário um local apropriado para que recebam orientação de modo especial. Conversamos com alguns alunos que há um tempo estavam na escola. Todos se mostravam contentes, disseram amar a escola e os professores que estavam aproveitando bem as aulas que recebiam. É um grande trabalho de regeneração. Fomos excursionar em outras colônias. Viajamos de aeróbus. Visitamos uma colônia média em tamanho, a colônia do espaço espiritual da cidade de Ribeirão Preto. É linda, muito florida, e sua biblioteca é enorme. Foi maravilhoso visitar esse local de pesquisa que é a sua biblioteca. Encantei-me com seus livros antigos e com os vídeos da formação da Terra. Possui 3 hospitais grandes e muitas praças. A parte infantil, o lar da criança, é muito ampla e bonita. Na aula teórica, havíamos pedido para visitar a colônia Nosso Lar. Meu sonho, disse Luiz, entusiasmado. E, desde encarnado, conhecer a colônia Nosso Lar e, se possível, ver André Luiz. Chegou o tão esperado dia.
fomos visitar a colônia Nosso Lar, no espaço espiritual da cidade do Rio de Janeiro. Acho que quase todos os espíritas sonham em conhecer essa colônia, a primeira a ser descrita pela psicografia aos encarnados. Fomos muito bem recebidos. Ficamos hospedados por 2 dias em uma de suas escolas. Conhecemos todos os seus mais importantes parques e bosques. Realmente, nosso lar é magnífico. Emocionei-me ao ver tantas belezas. No segundo dia, à tarde, tivemos a grata alegria de conhecer o escritor André Luiz. Reunimos-nos em um dos seus salões para palestras. Há várias nessa colônia. O salão é redondo, o palco tem forma de meia-lua. As poltronas também são arredondadas. O salão todo tem várias tonalidades de amarelo, muito bonito e diferente. O auditório lotou. Vários grupos em excursão estavam ali com a mesma finalidade. Disseram-nos que André Luiz, sempre que possível, atende a pedidos como este, de excursões de alunos que querem conhecê-lo. Luiz não conseguiu parar de sorrir. Que ventura! Realizo meu sonho. Sou fã desse escritor desde encarnado. André Luiz apresentou-se com simplicidade e naturalidade. É como certas pessoas que olhamos e achamos super agradáveis. Cumprimentou-nos sorrindo. Pensei que fosse diferente, exclamou Ivo. É tão simples que nem parece ser tão conhecido por todas as colônias do Brasil e por todos os espíritas. Dona Isaura olhou para Ivo, pedindo silêncio. André Luiz falou, com voz forte e tranquila, que era somente um simples estudante em fase mais adiantada e que somente ficou conhecido por ter tido a oportunidade de ditar os livros que foram psicografados, descrevendo o plano espiritual. Para ele, o mais importante era que todos os que ali estavam, querendo estudar, aprendessem a ser úteis com sabedoria. Em seguida, fez uma linda oração. Durou a reunião 20 minutos. Admiradora da dupla André Luiz e Chico Xavier, foi um prêmio escutá-lo e vê-lo. Passamos por uma das colônias da cidade de São Paulo. Ao todo, são 3 grandes. Encantamo-nos com seu tamanho e como tudo é bem dividido. Passamos também por Brasília, colônia nova, bem distribuída, moderna e maravilhosa. É uma das mais belas colônias do Brasil. Suas praças e jardins são fabulosos e há muitas flores no plano superior, perfumando o ar, encantando a todos. No roteiro de nossas visitas constavam 2 colônias de estudo. Agora era minha vez de ficar radiante, pois essas colônias exercem sobre mim delicioso fascínio. São somente para estudos e oferecem meios espetaculares de passar conhecimento aos seus alunos. Ei, Patrícia, falou Nair, aposto que você logo que possível irá para a colônia de estudos. Sim, respondi sorrindo e sonhando. Se for possível, irei estudar em uma. As colônias são realmente maravilhosas, por mais que procuremos descrevê-las. Não conseguimos transmitir a beleza que vemos. Também cada descrição é narrada por alguém que, por afinidade, fala do que mais gosta. Murilo, um colega amante da natureza, que ama a botânica, disse que se tivesse oportunidade, narraria as belezas e variedades das plantas e flores. Talvez eu tenha mais facilidade para descrever,
locais de estudo. Amo aprender. Voltamos entusiasmados à sala de aula, repletos de ânimo e disposição. As opiniões foram calorosas. Não houve sugestões. Mudar o quê? Tudo era perfeito. Foi sugerido que cada um comentasse o que viu e sentiu na excursão. Na oportunidade, falei encantada com salas de vida e já descrevi no livro Violetas na Janela, da colônia de estudos. Seus assuntos são completos. Vê-la e fazer uso dessas salas é sonho de qualquer aprendiz. As colônias de estudo têm nomes bonitos e sugestivos. Também falei entusiasmada da oportunidade que tive de conhecer uma sociedade perfeita, regida pelo amor e pela fraternidade. Bem, todos gostaram? Isso é bom, porque nos próximos assuntos não verão somente maravilhas. E o trabalho fará parte das excursões seguintes, falou Dona Isaura carinhosamente. Em meu primeiro livro, Violetas na Janela, descrevi bem a colônia onde estou e, de modo geral, todas as colônias. Neste livro, para não ser repetitiva, descrevo-as superficialmente. Nota da editora espiritual. Capítulo 3. Abrigo, caridade e luz. Postos de socorro, disse Raimundo, são locais em que os espíritos socorridos têm permanência transitória, são amparados e orientados, têm liberdade de escolha e caminho, escolher o caminho a seguir. Se adaptados à nova vida e despertos em crescer, vão estudar as colônias que necessitam. Se fica Se ficam inconformados e revoltados, retornam ao lugar de onde vieram. Esses postos também são chamados de casas, mansões, abrigos, colônias, etc. São locais menores de socorro na crosta e no umbral. Podem ser grandes, médios ou pequenos. Não são cidades, embora haja algumas que têm todas as repartições de uma. Aí me surgiu um pensamento. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né, que sempre que você começa a fazer um trabalho, mesmo na sua casa, né, um evangelho no lar, um trabalho como esse que a gente faz, né, quando as pessoas se reúnem, vai sendo criado também uma estrutura espiritual ligada àquele núcleo de trabalho. Aí que vem o meu questionamento. Esses núcleos espirituais que vão sendo criados são, a gente pode dizer que são todos pronto-socorros, postos de pronto atendimento para o trabalho que está sendo realizado ali. É uma questão que eu estou me vê essa dúvida agora, estou jogando para vocês. Eu, pelo menos, eu vejo assim como você. Eu acho que pode ser, sim, porque você tem grupos que, se um centro espírita pode ser um posto de socorro. Agora, a única coisa que eu posso falar de um livro que eu já li, que eu não sei qual foi, que esses postos de socorro, lá no futuro, serão as colônias, que eles vão captando pessoas e vão ampliando, entendeu? E aí, por sua vez,
O nosso lar não é mais como era o nosso lar, como a gente foi escrito no livro. Ele já está em uma outra dimensão maior, já ficou assim uma mega metrópole, vamos falar assim, entendeu? Tudo vai evoluindo. Então, esses postos de socorro é uma coisa bem embrionária, como se fosse o embrião de uma cidade, né? É só isso que eu conheço assim, de leitura. O resto, de repente, seja até um centro espírita, uma casa, alguma coisa assim, né? Não sei. É interessante que eu estava pensando exatamente isso, né? Porque ele fala mais acima que as colônias são criadas como são criadas as cidades aqui, né? Começa de um ajuntamento de pessoas, vira uma vilinha e aquilo vai crescendo, né? Então pode ser, se não poderia ser realmente esse processo, né? Um trabalho aqui encarnado que gera uma construção espiritual de apoio e aquilo vai crescendo e acaba virando a colônia. Estava pensando exatamente nisso que você estava falando, Jay. Agora, outra coisa que eu achei interessante é que isso, às vezes, como eu vejo um desdobramento, aí eu caí na real, caiu a ficha. Eu tenho um desdobramento aqui na Terra, só que é outro plano, é outra vibração rodoviária, mercado e tudo mais. Porque ela fala uma coisa interessante, que todo lugar que ela vai, não existe casa, assim, é tudo escola com internato integral, tempo integral, todo mundo, porque não tem hotel. Ela só ficou uma vez ali acho que André Luiz, que ficou na casa de fulano de tal, não sei, e ela também acho que ficou, porque depois quando vai evoluindo, porque tu vai perdendo os laços porque é uma família universal, né, cara? Então, como ser uma família universal, é tudo por sintonia. Então, fica todo mundo dentro dessas universidades, centro de estudo, seja lá o que for, entendeu? O que eu achei interessante foi isso. É, acho que em visita, realmente sim. Mas acho que se é a colônia que você mora, né, ela morava com a avó. E até André Luiz, ele ficou um tempo na casa do. Agora não me lembro o nome, quer dizer. Então, acho que quem é morador da colônia tem suas casas, mas não nesse sentido de, como a gente tem aqui, né, de casa que junta a família. Acho que é só um posto para recuperar forças enquanto se precisa, né? Porque acho que vocês já devem ter lido também, conforme você vai se acostumando e vai se conscientizando e evoluindo, você passa a trabalhar quase que constantemente. Então, os momentos de descanso ou de repouso já não são necessários. Então, se você não precisa repousar, não precisa se alimentar, por que você vai ter uma casa? É por aí, Silvia. Aí viu só que interessante. Ela falou de você falando disso de André Luiz. De repente, até não seja um desdobramento até do próprio André Luiz, porque ele já está em tudo que é lugar, no caso, como ele falou, todo famoso e tudo mais, e ela ainda não tem essa sensibilidade. De repente, sou eu que estou falando, tá? A partir do princípio, você falou que é uma realidade. Você vai se desprendendo e vai se tornando um ser universal, né? E aí, o que acontece? Ela está nessa colônia, ela ficou onde? Ela ficou provisoriamente nesse educandário. E fica até, inclusive, até ela fala que os professores também moram lá, né? Isso que eu achei interessante. Bom, e aí não tem hotel, não tem nada disso, não tem o mercantilismo da hospedagem e tudo mais, né? Isso que é interessante. Bom, quando a gente chegar lá, a gente descobre. Tem também quem os administre, que saberilda, certamente. Nos postos reina a harmonia e a disciplina. Há uma pessoa Já responsável. deu a hora, já deu a hora, são 8h31. E é mesmo, ó, não tinha nem visto. Obrigado, Jair. O Silvio estava empolgado na leitura, fui deixando. Não, tá. Estava bem bom, né? Não, e as colocações do Jair me fizeram pensar outras coisas, né? Disparou outros pensamentos.
Aí você esquece do tempo mesmo. Posso rapidinho para falar uma coisa que ela falou das casas que foram destruídas e tudo mais. Tem um colega meu, ele tinha uma visão muito legal, né? Então a gente viajava nesse lugar que eu frequentava para fazer irradiações em alguns lugares, assim, pelo Brasil, né? E nas estradas, ele, quando tinha floresta, ele via a floresta espiritual. Não tinha mais nada, foi tudo devastado pelo homem, mas a floresta estava lá. E ele falava o seguinte: aquela floresta só desaparece quando chegar o tempo dela morrer. A vibração dela, dos troncos, toda aquela floresta exuberante, fica tudo ali. Ele via. E aí o que acontecia? Ela só desaparece quando chegou a vez dela de desaparecer, entendeu? A maturidade da morte dela, vamos falar assim. É só isso.